Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Hoje é dia 30 de agosto e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. Você pode acompanhar essa mensagem pela Rádio Sud, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também na página do Instagram, A Luz das Escrituras, ou até mesmo aqui no meu próprio canal no YouTube, tá bom? Escola Dominical Brasil. Se você já acompanha essa mensagem pela Rádio Sud ou pela a página do Instagram, mesmo assim, entra aqui no meu canal e se inscrevam, tá bom? Para dar uma audiência. Quando mais pessoas se inscrevem no canal, dá curtida, o evangelho, né, ele é espalhado para mais pessoas, tá bom? A plataforma, o YouTube, entende que o conteúdo é relevante e compartilha com mais gente, porque vê que mais gente está gostando do conteúdo, tá bom? Então ficam todos convidados aí. Eu quero agradecer, nesse mês agora de agosto, entrou mais de 250 pessoas no canal, tá bom? Inscritos que se inscreveram aqui no canal, e isso é devido a vocês compartilharem esse conteúdo com outras pessoas. Também teve uma live no canal do Vitor Neres, que me ajudou. Teve uma live no Videira Verdadeira com a Cilei lá. Toda quarta-feira tem a live lá no Videira Verdadeira com a Cilei, às 20h30. Já marquem esse compromisso aí toda quarta-feira, tá bom? Ela apresenta alguém que compartilha o Evangelho. Bom, então eu quero agradecer o esforço de vocês, o carinho, né, que vocês recebem essa mensagem e compartilham comigo. Certamente vocês não precisam de mim para aprender o Evangelho, mas a mensagem que eu trago, ela é importante, tá bom? Então a mensagem faz com que nós possamos aprender mais. E talvez esta mensagem aqui seja uma resposta à sua oração, de compreender melhor as Escrituras. Sempre quando eu vou compartilhar a mensagem do Vem Segue, na verdade eu conheço aí mais de 15 canais do estudo do Vem Segue, que faz conteúdo do Vem Segue. Eu procuro acompanhar cada um desses canais e procuro trazer uma mensagem diferente. Bom, como que eu trago e preparo essa mensagem? Muita gente pergunta sobre isso, né? Eu preparo por tópicos, tá bom? Eu estudo a mensagem do Vem Segue, a designação principalmente nas escrituras ali. O Vem Segue, ele fala sobre isso, que a principal fonte é as escrituras e que abre-se um leque de conhecimento para você buscar outras fontes. Então eu busco dentro das escrituras e aquilo que me toca eu tento trazer para vocês, tá bom? Como conhecimento. Lembrando sempre que o verdadeiro professor é o Espírito Santo. Esses dias eu estava no grupo lá que eu participo do estudo do Vem Segue, tá bom? No WhatsApp, né, que o Lucas Guerreiro criou. E quem quiser entrar nesse grupo, só me manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Eu sempre deixo aqui na descrição do meu vídeo. Eu tenho procurado melhorar também a descrição, tá bom? Então quando você estiver ouvindo a minha mensagem, entra ali na descrição do vídeo, dá uma lida ali nas escrituras. Isso pode te ajudar a ter mais informação também. Bom, então eu estava lá nesse grupo no WhatsApp e um irmão lá que frequentemente ele compartilha coisas muito boas, né? O Alexandre Pereira. Eu quero trazer ele para o canal aqui para compartilhar. Toda semana eu trago alguém, eu quero trazer ele também, fazer o convite para ele participar aqui no canal. Bom, então o que acontece? Ele postou uma mensagem lá no grupo e aí eu li a mensagem que ele compartilhou da designação do Vem Segue. Eu falei, nossa, eu gostei da mensagem que você compartilhou, Alexandre Pereira, né? Eu aprendi isso e compartilhei lá, né? Mandei o áudio lá no grupo e vida que segue. Depois alguém veio e mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo, nossa, aquele comentário que você fez do que o irmão compartilhou lá, o irmão não ensinou aquilo lá não. Aí eu falei, não? Ué, se não foi ele, foi o que eu entendi na mensagem que ele compartilhou. Se não foi ele que ensinou, foi o Espírito Santo. Então eu peguei e voltei lá na mensagem e vi realmente que o comentário que eu fiz, o que eu tinha entendido da mensagem que ele tinha compartilhado, era diferente do comentário que eu fiz, né? Ou seja, se não foi ele que me ensinou, foi o Espírito Santo. Frequentemente também, vocês estão compartilhando comigo o que vocês aprendem por meio dessa mensagem, né? E às vezes vocês compartilham algo comigo, eu falo, nossa, eu não ensinei isso, né? E o que vocês estão compartilhando comigo, eu acabo aprendendo mais. E eu digo, né? Se não sou eu que estou ensinando, é o Espírito Santo. Então o verdadeiro professor é o Espírito Santo sempre, tá bom? Então nós devemos seguir aí o Espírito Santo. Eu vou ler uma mensagem aqui que colocaram
no meu canal. Eu gostei bastante aqui. Quem escreveu foi a Ana Isabel Miranda Rodrigues. Ela escreveu assim: bom dia, irmão. Então, é por isso que quando nascemos das águas do batismo, estamos limpos de nossos pecados. Ouvindo a explicação sobre o nascimento, lembrei do batismo. Foi sobre referente à mensagem que eu compartilhei ontem, que quando nós nascemos zerado, inocente ali perante Deus, né, sem pecado. Mas com o passar do tempo a gente vai adquirindo maturidade, vai crescendo malícia em nós, não entrando em nós, mas por causa do nosso arbítrio, nossas escolhas, a gente vai cometendo pecado e aí a gente fica malicioso, né? E eu gostei da associação aqui que a Ana Isabel Miranda Rodrigues fez, né? Que ainda que nós nascemos inocente, né? Mas depois a gente atingindo a idade ali, a gente tem uma certa malícia, a gente tem que se tornar inocente de novo. E isso acontece por meio do batismo, receber o Espírito Santo e ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Gostei da associação, muito obrigado pelo seu comentário, tá bom? Bom, vamos para a designação do Vem e Segue-me de hoje, que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui a sessão 96, o versículo 6 e 7. A designação dessa semana, para nós estudarmos, é a sessão 94 até a sessão 97. São sessões curtas, tá bom? Não se assuste aí pelo número de sessões. E eu já pergunto para vocês qual é a escritura que mais toca o coração de vocês dentro dessas sessões aqui, tá bom? Compartilha comigo qual é a sua escritura do coração. A escritura do coração, para vocês que estão chegando agora no canal, é aquilo que você está estudando dentro da designação do Vem e Segue que mais te chamou a atenção, que o Espírito te tocou. Bom, quem sabe eu consiga compartilhar a sua escritura do coração aqui no canal. Eu vou compartilhar aqui a sessão 96, versículos 6 e 7. Eu achei bem interessante. Diz assim, ó. E também em verdade vos digo que me é sábio e conveniente que meu servo John Jones, cuja oferta aceitei e cujas orações ouvi, a quem dou a promessa de vida eterna, se guardardes os meus mandamentos de agora em diante. Olha só que interessante, ele recebeu a promessa de vida eterna, e é uma promessa condicionada: se guardares os meus mandamentos de aqui em diante. Ou seja, aquilo que ele fez para trás passou, o importante era dali para frente, como ele, né, John Jones, guardaria os mandamentos de Deus, viveria os mandamentos de Deus. E o versículo que eu quero compartilhar principal é o versículo 7, né, que falando sobre John Jones, né, acho que não se lê John Jones, acho que é Johnson, tá bom? Depois eu sou péssimo com o nome em inglês, depois vocês conferem aí, mas é o versículo 6 e o 7. O 7 diz o seguinte: porque ele é descendente de José, participante das bênçãos e da promessa feita a seus pais. Olha que interessante. Ele recebeu as bênçãos e promessas que foram feitas a José. Lembra lá dos 12 filhos de Israel, né? Dos filhos de Jacó? Bom, então ao estudar essa sessão aqui, eu peguei algumas coisas para compartilhar sobre a tribo de José aqui. Bom, para agregar ao nosso conhecimento. Primeira coisa que eu vou falar é que a tribo de José, ela não é mais uma tribo, tá bom? Ela foi uma tribo, mas depois ela deixou de ser uma tribo. Portanto, se na sua bênção patriarcal for lhe revelado que você é da tribo de José, é uma tribo indefinida, tá bom? Significa, porque José, só para contextualizar, né? Teve os 12 filhos ali, Jacó teve os 12 filhos, o nome de Jacó foi mudado para Israel, então as 12 tribos de Israel, então eram 12. Mas se você for fazer a conta, 12 filhos, e depois Jacó, Israel, ele adotou os 2 filhos de José, como filhos dele mesmo, né? Ele adotou a Efraim e Manassés, tá bom? Então se tem 12 mais 2 daria 14 tribos de Israel, tá bom? Só que José, ele deixou de ser uma tribo quando Israel ele adotou os filhos dele. A bênção de José recairia sobre os seus filhos ali. Bom, então José ali, né, ao receber a bênção, depois foi passada ali para os seus filhos, Efraim e Manassés. E ao receber a bênção de Manassés,
Manassés e Efraim. Efraim foi posto à frente de Manassés para liderar as 12 tribos de Israel. Essa era uma bênção que seria dado a Rubens, que era o filho primogênito de Jacó, tá bom? Mas por conta de quebra de mandamento, então ele perdeu a primogenitura, tá bom? Ele deixou de ser o primogênito, e então a primogenitura passou para José do Egito. E aí José do Egito, né, foi lá e Jacó adotou esses 2 filhos. E ele deixou de ser uma tribo nessa parte aqui, tá bom? Então, teoricamente, nós temos as 11 tribos de Israel, e aí tem Efraim e Manassés. Então isso, tecnicamente, nós temos 13 tribos de Israel, tá bom? Mas nós chamamos as 12 tribos de Israel, o número 12 está relacionado ao sacerdócio, tá bom? Então, só falando algo sobre isso, um conhecimento, você pode estar compartilhando ou conversando com o seu patriarca, né? Acho que ele pode passar mais informações ainda do que eu. Mas se você pertence à tribo de José, né, foi mencionado ali, então significa que é uma tribo indefinida. Não necessariamente significa que você vai pertencer ou à tribo de Efraim ou Manassés. Você pode pertencer a qualquer tribo, aliás, tá bom? Ou seja, depois que você passar para o outro lado do véu, que os anjos lhe perguntarem qual tribo você é, se você dizer, eu sou da tribo de José, bom, então você está destinado a ficar com essa tribo aqui. Você vai receber uma designação, seja ela para a tribo de Dan, para a tribo de Judá, né? Seja qual for o trabalho que estiver precisando nas tribos ali, você pode receber essa designação, tá bom? Então quem recebeu a bênção patriarcal que foi revelada ali, somente que ele é da tribo de José, na verdade vai ser designada ainda uma tribo para você, tá bom? Pode ser também que seja de Efraim ou Manassés, tá bom? Não tem problema nenhum com isso. Mas uma tribo ficou indefinida no momento aqui que Jacó adotou os 2 filhos de José, tá bom? Então Efraim passou a liderar as 12 tribos de Israel. Bom, só passando algumas informações bem rápidas aqui. Aqui em Gênesis, no capítulo 45, versículo 5, olha José, o entendimento de José, né? Ele diz aqui no Gênesis 45, 5: Agora, pois, não vos entristeçais. Ele está falando com os seus irmãos que havia vendido ele para o Egito. E ele passou muita aflição, né, nesse decurso. Só que olha o entendimento de José, né? Por tudo que ele passou, ainda assim ele diz: agora não entristeçais o vosso coração, nem vos pese a vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, haveria uma fome ali, né, na terra. E se José não tivesse ido para o Egito, ele acabou salvando a família toda dele. Então, muitas vezes, quando você está passando por uma dificuldade ou tem uma provação na sua vida, o Senhor ele pode consagrar essa ação para ajudar outras pessoas. Seja um problema físico que você tem, você vai conhecer alguém que tem um problema físico também, mas que não consegue lidar com essa situação. Você pode prestar o seu testemunho do amor que Deus ele tem por você e pelaquela pessoa, e ele vai consagrar essa sua ação para o bem de outras pessoas. Todo o sofrimento de José foi consagrado em benefício para salvar todas as tribos de Israel. Olha que interessante o entendimento de José. Bom, a respeito aqui da bênção de José, porque José também recebeu uma bênção quando ele era tribo. Está aqui na em Gênesis 49, versículo 26. Eu gostaria de explicar algumas coisas. Já que nós estamos falando, né, tem tudo a ver com o tema, porque a gente está falando lá do versículo 7, na qual Joseph Smith, ao receber a revelação, falou, né, que o irmão John Johnson, né, eu não consigo falar direito o nome, depois vocês acompanham lá, falou que ele era da tribo de Manassés e participante das bênçãos. Que bênçãos as pessoas que pertencem à tribo de Manassés? Aqui em Gênesis 49, 26 diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dentre seus irmãos. Né? Bom, vou explicar um pouquinho o que está dizendo aqui.
Aqui quando diz, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, quem está dando a bênção aqui é Jacó, né? Que foi mudado o nome de Israel. Ele está falando que a bênção dele excede as bênçãos dos pais dele, ou seja, de Abraão e Isaac, né? São Abraão, Isaac e Jacó. E por que excede? Porque ele recebe as bênçãos de Abraão, recebe as bênçãos de Isaac e recebe as bênçãos prometidas a Israel, né? E essas tribos, essas bênçãos que foram prometidas foram passadas para as 12 tribos de Israel. Então essas bênçãos são passadas, tá bom? Então aqui é Jacó falando sobre as bênçãos, que a bênção da tribo de José excederia as bênçãos dos pais, porque vai acrescentando bênçãos, tá bom? Então, fazendo a colocação aqui está falando, ele está dando a bênção ao seu filho José, tá bom? Só fazendo uma recolocação aqui. E aí ele continuou dizendo, né, sobre essa bênção de José, que eles seriam abençoados até as extremidades dos outeiros eternos. Então cada tribo tinha uma área designada a qual receberia uma bênção, uma herança, né, para viver ali. E quando fala aqui que José ele receberia, né, a extremidade dos outeiros eternos, é que não haveria limites para as regiões que eles conquistariam. Por exemplo, né, no livro de Mórmon nós vemos que Manassés, Leí era da tribo de Manassés e veio, né, ele atravessou a Grandes Águas, além dos outeiros, e se estabeleceu aqui nas Américas, né. Nós temos também a família de Ismael, que foi trazida junto, né, com as filhas de Ismael ali. O que acontece? Nós não sabemos a tribo exata de Ismael, mas provavelmente também ali Efraim, né? Então o que acontece? As bênçãos de José passou para os seus filhos ali também, Manassés e Efraim, tá bom? E quem tem a tribo de José aí também está espalhada pelo mundo, tá bom? Importante dizer que a gente pode pertencer a uma tribo por linhagem sanguínea ou também por adoção, mas tanto faz se você é da tribo legitimamente por linhagem sanguínea ou por adoção, as bênçãos são a mesma, tá bom? Deus ele não faz acepção de seus filhos dessa maneira. Bom, finalizando o versículo, ainda assim aqui em Gênesis 49, 26, diz assim, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dentre seus irmãos. Bom, então essas bênçãos seriam concedidas a José e sobre o alto da cabeça de seus irmãos. Ou seja, aquele que tem a tribo de Manassés, ele pode receber uma designação de pertencer a outra bênção, a outra tribo. Tá bom? Bom, você já recebeu sua bênção patriarcal, você não pode tirar outra bênção patriarcal, não é esse o propósito. Mas, como eu falei, quando você passar para o outro lado do véu, e você dizer que é da tribo de José, você vai receber como incumbência ali uma tribo para você trabalhar. Então, as 12 tribos de Israel, conhecido assim, tá bom? Elas têm designações e bênçãos que vão além dessa vida aqui. Pro outro lado do véu tem serviço para fazer também. Bom, e o papel de cada tribo é importante. Bom, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, que foi o principal aqui, tópico, foi o do versículo 7, que me levou a ter esse estudo todo, né? O versículo 7 diz assim, né, da seção 96, porque ele é descendente de José e participante das bênçãos e da promessa feita a seus pais, né? Falando sobre o homem aqui, John Johnson, eu acho que é esse o nome. Muito obrigado por terem ouvido essa mensagem. Eu quero compartilhar com vocês também. Todos os dias eu oro buscando o que compartilhar com vocês. É muito importante buscar a orientação do Espírito. Eu não fico aqui, tem um termo que as pessoas usam, né? Falando, encher linguiça. Eu não estou aqui para preencher um espaço de tempo. Eu tenho realmente uma meta de fazer uma mensagem curta, né? De fazer ali 8, 9 minutos. Mas, a partir do momento que eu determino, eu vou fazer tantos minutos, né? Eu estou cortando a revelação. Quer dizer que se o Espírito quiser alongar mais, eu não posso falar, né? Então, muito obrigado, e eu aprendi isso com os comentários de vocês, tá bom? Para deixar realmente o Espírito fluir. O Espírito, ele é o verdadeiro professor, tá bom? E eu espero que por meio dessa mensagem você possa obter conhecimento e reconhecer o amor que o Pai Celestial tem
por você e por todos os filhos dele. É essa mensagem do Vem Segue que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.